que, segundo alguns pregadores, é um resumo mais claro e potente do Evangelho de Deus. Então, já que você não conhece, por favor, abra sua Bíblia em João 3,16. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Ó Deus eterno e perfeito, cheio de bondade e de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, te adoramos, ó Deus, bendizemos o Senhor. Bendizemos a Ti pela bondade do Senhor por nós, pelo grande amor com que o Senhor nos amou. Na cruz do Calvário, Teu Filho perfeito, o Teu Filho amado, recebeu o justo castigo, a ira que os nossos pecados mereciam, mas que Ele não merecia. Ali na cruz, por nossas transgressões, Teu Filho foi moído. O Senhor se agradou fazê-lo enfermar naquele dia. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por Suas pisaduras nós fomos sarados. E nessa noite, enquanto meditamos a Tua palavra, pedimos, abre nossas mentes para ver a verdade que está contida nela, para entendê-la, para aplicar aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se há um texto que resume de maneira o que aconteceu naquela sexta-feira, como tradicionalmente se diz, em que Cristo morreu na cruz, esse é João 3,16. O que estava acontecendo ali naquele dia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem seria levantado. Esse é talvez o mais conhecido e poderoso resumo do Evangelho. É o verso mais conhecido da Bíblia. É aquele verso em que todas as partes do mundo, a simples afirmação 3,16 já remete a esse texto aqui. Ele é tão poderoso que a sua simples leitura tem levado muitos à salvação em Cristo. Aliás, conta-se, não se sabe se é verdade ou não, mas que quando o grande pregador Charles Spurgeon fazia o teste da acústica de sua igreja, recitou várias vezes João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E foi tão impactante a afirmação desse verso que um dos trabalhadores da reforma do templo se converteu ao Senhor. É uma história que talvez não seja verdadeira, mas muitas pessoas, sem dúvida alguma, já ouviram esse texto e foram levadas a Cristo por meio dele. Esse texto faz parte do discurso ou do diálogo que Jesus Cristo vem tendo com Nicodemos. Vocês lembram bem, Nicodemos, não o Augustus, mas o fariseu Nicodemos foi conversar com Jesus à noite. E enquanto ele estava lá conversando, ou queria ter mais conhecimento acerca do Senhor, o Senhor Jesus interrompe imediatamente o seu diálogo, afirmando, olha, em verdade eu te digo que se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Ele concentra esse ensino até o verso 8, quando fala sobre a necessidade do novo nascimento e que é obra exclusivamente do Espírito Santo. O vento sopra onde quer e você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele diz assim a todo aquele que é nascido de Deus. Jesus diz que o que ele está afirmando é verdade e ele precisa crer, porque ele realmente é confiável e dá a revelação de Deus para as pessoas, versos 9 a 12. E que ele mesmo, Jesus, é o único que pode afirmar essas coisas, porque ele desceu do céu. Ele subiu ao céu, ele desceu do céu. E ele desceu do céu exatamente para ser levantado. E ele diz que assim como Moisés, lá no deserto,
quando o povo pecou em rebelião lá no livro de Números, e eles estavam morrendo porque estavam sendo picados por serpentes, e por causa do veneno das serpentes estavam morrendo. Moisés ergueu uma serpente numa haste, dizendo que quem olhasse para ela seria curado. Ele diz, do mesmo modo que aquela serpente foi levantada no deserto, e as pessoas olharam e creram na mensagem que Deus havia dado, e eles realmente foram salvos, assim também, quem crer no Filho não perecerá, mas terá a vida eterna. Essa é a afirmação do verso 15, para que todo aquele que nele crê não tenha a vida eterna. É nesse contexto que o nosso Senhor Jesus Cristo diz, porque Ele veio ao mundo. Ele veio do céu e Ele vai ser levantado por uma única razão. Veja o verso 16. O início do verso 16 é por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A razão por que Cristo veio ao mundo, a razão por que Ele foi levantado na cruz, é exatamente esse, o amor de Deus. O grande e impressionante amor de Deus por nós. O verso é muito simples e muito rico. Ele diz, Deus amou o mundo. E diz como esse amor se manifestou. Deus amou o mundo a ponto de dar seu Filho unigênito. E ele diz por que esse amor, esse Filho foi dado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou, dando o seu Filho, para que os que creem no seu Filho sejam salvos. Essa é a mensagem desse verso. E eu quero olhar com vocês esse verso nessa noite, meditando nele, nessas três afirmações incríveis e importantes. Primeiro, Deus amou o mundo. Veja o verso 16, parte A. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. O verbo aqui amar, literalmente significa Deus amou de uma vez por todas. Na Bíblia nós temos pelo menos 4 tipos de palavras que são normalmente usadas para falar de amor. Existe uma palavra que traz a ideia de amor da família, amor de laços familiares. Não importa o que nós pensemos uns dos outros, a ideia é de que os membros da família tendem a ser leais um ao outro. Então tem um laço de amor. Há uma palavra no grego que é usada exatamente para falar do amor dentro de uma família. Há um outro tipo de amor, da onde vem a palavra que nós bem conhecemos, é a palavra eros, de onde vem erotismo ou coisas desse tipo, que é uma palavra que fala do amor romântico, do amor sexual, do amor que existe entre o marido e a sua esposa, dessa intimidade que existe. Uma terceira palavra, a palavra da onde vem filosofia, por exemplo, amor à sabedoria, a palavra que significa atração, que significa amizade. E essa palavra normalmente tem a ver com o amor que nós recebemos. É baseado no que conquistamos, ou como as pessoas nos tratam, ou quão bem alguém trata um ao outro. Tem a ver com sentimentos e com laços de afinidades. Amizade, por exemplo. Mas o Novo Testamento traz uma palavra singular para falar de um tipo de amor diferente. Um amor que é mais de doação. E, na verdade, um amor que doa, um amor sacrificial. Que nós conhecemos muito bem, a palavra ágape, que é a palavra usada aqui. Ela não é baseada no que nós recebemos, mas no que nós damos. E é essa palavra usada aqui. Deus amou o mundo. E amou de uma vez por todas. Ele colocou o seu amor de uma vez por todas nesse mundo. Veja que o Senhor fala aqui que Deus amou de uma vez por todas. Ele colocou o seu amor. E a explicação final para tudo que Ele fez em nosso favor está exatamente aqui, nele. Veja que o verso começa, Deus amou. É a iniciativa de Deus o Pai. Deus o Pai colocou o seu amor sobre o mundo caído. Agora, que Deus ama não é surpreendente. E não deveria ser surpreendente para nós, porque a Bíblia diz que Deus é amor. É da natureza de Deus amar. Ele é o Deus triuno, que sempre existiu em intenso relacionamento de amor um com o outro, o Pai, Filho e Espírito Santo. Não é surpreendente que Deus ame. O surpreendente aqui é quem Deus ama e a que nível Ele ama. Esse é o ponto do verso. Quem é que Deus ama? Veja os objetos do seu amor. Deus amou o mundo. E eu sei que você e eu, quando olhamos para esse texto, nós normalmente temos a seguinte interpretação. Vejam como o amor de Deus é grande. Deus ama todo mundo sem exceção. Deus ama todas as pessoas. Deus ama cada ser humano da face da terra, porque é isso que a palavra mundo significa. E aqui nós temos um problema, porque a palavra mundo, no Evangelho de João, vai ter pelo menos uns 10 ou 12 significados diferentes.
Só para dar um exemplo para vocês. Olha João capítulo 1, verso 10. João 1, capítulo 1, verso 10. João 1, 10. Olha o que diz lá. O verbo estava no mundo. O que significa mundo aqui? Nosso planeta, a nossa existência, o lugar onde nós estamos. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo ele está falando aqui? O mundo todo, o planeta Terra, não apenas os seres humanos, mas a criação inteira. Pode até ser usado para falar do planeta como um todo e até mesmo do universo. E olha o que diz o final do verso 10. Mas o mundo não o conheceu. De que mundo ele está falando? Das pessoas com quem ele conviveu naquele período, e que no verso 10, no verso 11 diz aqui, veio para o que era o seu, os seus não o receberam. O mundo está se restringindo às pessoas que o viram, que o ouviram, a sua pregação, que o viram fazer milagres. Ele diz, esse mundo não o recebeu. Percebe que no único verso, o mundo tem 3 significados diferentes. Então você não pode simplesmente olhar para uma palavra dessa e dizer, mundo é cada pessoa da face da terra e acabou. O texto vai dizer o significado. Além disso, no capítulo 3, verso 17, ele usa a palavra mundo de novo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo. O mundo é o planeta onde nós estamos vivendo. O mundo é a nossa criação. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós já temos uma ideia no verso 17 de que mundo ele está falando. O mundo do qual ele está falando é o mundo que merece juízo. É o mundo que merece condenação. É o mundo que merece a ira de Deus, mas que Jesus veio ao mundo não para que julgasse, mas para que o salvasse. Então a palavra mundo aqui não tem a ver exatamente com a quantidade de pessoas, com o número infinito, ou com o número enorme de pessoas, cada pessoa da face da terra, mas o tipo de pessoa que Deus ama. A boa nova aqui para nós, irmãos, não é que mundo aqui signifique todos sem exceção, mas que Deus ama mundo de pecadores. Deus ama uma raça de pessoas perdidas, uma raça de seres humanos caídos e rebeldes. É isso que a palavra mundo significa. O pastor Carson diz aqui que mundo aqui não tem a ver com a quantidade de pessoas, mas com a qualidade de pessoas que Deus resolveu amar. Pessoas rebeldes, pessoas que o odeiam, pessoas que se rebelam contra ele todo dia. É a raça humana em rebelião contra Deus. Esse é o tipo de pessoa que Deus ama. E que boa notícia é essa para nós. Porque nós merecemos exatamente o contrário do amor de Deus. Nós merecemos o juízo de Deus, a condenação de Deus, o ódio de Deus. Mas Deus decidiu amar pessoas que não amam. Paulo vai dizer em Romanos 5, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo deu a vida por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos inimigos. Olha só que termos fortes. Qual é o mundo que Deus ama? É o mundo de pessoas fracas, incapazes de se voltar a Deus por sua própria vontade. É o mundo de pecadores, de pessoas que nunca conseguem fazer o que Deus manda. É o mundo de inimigos, que por trás dessa incapacidade de fazer a vontade de Deus está uma inimizade dentro do coração. Em outras palavras, Deus amou o mundo de inimigos dele. Eu e vocês, por nossa natureza, em nossas escolhas, em nossa vivência, éramos inimigos de Deus e Deus nos amou. Isso mostra que não há nenhum nível de perversidade e pecado que esteja longe do amor da graça de Deus. Deus ama o mundo de pecadores. Deus ama o mundo de pessoas em rebelião contra Ele. A fonte de todas as bênçãos que nós desfrutamos é esse extraordinário amor de Deus por pessoas caídas, pecadoras, rebeldes, que se opõem a Deus e que não querem se voltar para Ele. Deus amou o mundo de pecadores em inimizade e rebelião contra Ele. Você já parou para pensar que um dos principais problemas do ser humano é que ele está em rebelião e não quer ou não entende que esse é seu estado? Seres humanos normalmente escolhem fazer o que Deus não quer. Nós temos no nosso coração a intenção de viver de acordo com o nosso próprio querer. Nós desprezamos a Deus em nosso coração e por isso trazemos muitas consequências para a nossa vida. Nós todos os dias somos confrontados entre fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do nosso coração.
E se você quer saber o que é um mundo em rebelião contra Deus, é só abrir os olhos para as coisas ao seu redor. É um mundo de caos, de maldade, é um mundo de egoísmo, é um mundo onde as pessoas acham extremamente natural matar uma criança no ventre de uma mulher, mas acharam um absurdo matar um filhote de elefante. É um mundo onde pessoas acham que quem define relacionamentos é você e não Deus. É um mundo que quer redefinir famílias e que quer fazer com que nós aceitemos os valores fora do padrão que Deus escolheu. Toda vez que eu e vocês escolhemos viver de acordo com a nossa própria vontade, nós refletimos a mesma rebelião que marca o mundo que Deus enviou seu Filho para salvar. E se você não entender que você precisa desse Salvador e desse Redentor, se você não entender que está nesse estado, e se voltar para o único meio que Deus escolheu para a salvação, então você estará perdido para sempre. Mas aqui está a boa notícia. A notícia de que Deus ama pecadores como eu e você. Deus poderia ter nos condenado. Deus poderia ter derramado seu justo castigo e ira sobre nós, mas decidiu derramar seu amor em Cristo. Deus amou o mundo, as pessoas caídas, o mundo rebelde, as pessoas em rebelião e oposição contra Ele. Pensem comigo. Quando um rei recebe a notícia de que um determinado país que ele conquistou está promovendo uma revolta contra ele, o que esse rei normalmente deveria fazer? Ele deveria enviar seu exército em toda a sua força para dizimar completamente qualquer rebelião. Há dois motivos para isso. Primeiro, para destruir a rebelião, porque isso é uma afronta contra esse rei. Segundo, para servir de exemplo para qualquer outro país que pudesse ou que quisesse fazer isso. Aqui estamos nós, um reino de pessoas em rebelião contra Deus. O que esperaríamos que Deus fizesse? Enviar ao mundo seu exército para nos condenar e julgar. Mas Ele resolve fazer exatamente o contrário. Por causa do seu amor, Ele enviou seu Filho ao mundo. Deus nos amou. Deus nos amou. Agora veja, não apenas isso, Deus amou o mundo, mas Ele também amou o mundo a ponto de mandar seu Filho. Olha a grandeza do amor de Deus. Veja o verso novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, seu Filho unigênito. Aqui está a medida do amor de Deus. A grandeza do amor de Deus pelo mundo é visto mais claramente no dom que Ele deu. Seu único Filho, seu Filho unigênito. Aqui o texto não diz apenas Deus amou o mundo, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Não é assim que está na sua versão? De tal maneira. Essa expressão, de tal maneira, indica duas coisas. Tanto o modo como pelo qual Deus amou o mundo. Deus amou o mundo ao dar o seu Filho. Se você quer ter uma ideia de como Deus amou o mundo, olhe para a cruz. A cruz é a maior prova do amor de Deus. Mas também pode significar aqui a intensidade do amor de Deus pelo mundo. Deus ama o mundo de maneira tão intensa, tão dedicada e fervorosa, incrivelmente isso, meus queridos, que Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Como nós podemos medir o amor de Deus por nós? É quando nós olhamos, como diz o pastor Carson, e calculamos o infinito valor do precioso Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. João se refere aqui a Jesus como o único Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. E nós nós claramente podemos olhar para esse texto e refletir à luz do próprio amor que nós temos pelos nossos próprios filhos. Mesmo os pecadores mais corrompidos, para nós pecadores, é natural que nós amemos os nossos filhos com grande intensidade. Por exemplo, mães se desgastam, ficam exaustas, noite sem dormir para poder colocar seus filhos para dormir, para amamentá-los, para dar conforto a eles. Pais gastam horas e horas tentando brincar com seus filhos e aprender os jogos que têm, exatamente para ter um tempo de interesse com seus filhos. Os pais se desgastam em trabalhos extras para comprar roupas, para alimentar, para educar seus filhos. Negligenciar os nossos filhos, como muitos hoje fazem por aí, é certamente algo terrivelmente errado, e nós amplamente nós condenamos esse tipo de comportamento. Nós nunca aceitaríamos um pai que despreza o seu filho ou que não cuida dele.
Mesmo nós, homens e mulheres pecadores, cremos assim. A natureza não conhece nenhum amor maior do que o amor que existe dos pais para com seus filhos. E Cristo é exatamente o único Filho de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. O Pai muitas vezes falou do amor, ou do seu amor pelo seu Filho. E o Filho muitas vezes falou de seu descanso, ou de seu prazer no amor do seu Pai. Quando Jesus Cristo, por exemplo, foi batizado, do céu se ouviu uma voz dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em João capítulo 17, o Senhor Jesus fala do amor que o Pai sempre teve por ele. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, quando você pensa no dom que Deus deu para o mundo de pecadores rebeldes, isso torna a coisa muito mais incrível ainda. O Pai muitas vezes falou disso, do amor dele pelo seu Filho. Deus verdadeiramente entregou o seu próprio coração ao entregar o seu Filho por nós, como dizem os puritanos. Aliás, há um puritano chamado John Flavel que diz o seguinte: quem poderia entregar o seu filho por causa de um amigo muito querido? Mas Deus deu o seu Filho e o entregou por inimigos. Oh, que amor insuperável e indizível. Deus não poderia amar o mundo mais do que ele amou dessa forma, em dar o seu próprio Filho, o seu Filho amado por nós. E ao dizer que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, essa expressão deu precisa de significado aqui. Deus deu o seu único Filho. E aqui João corrige para nós um erro muito comum entre alguns pregadores e algumas pessoas por aí. Porque nós cremos pela palavra de Deus que Jesus Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus. Algumas pessoas pensam que o amor de Deus é causado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ou até mesmo que o Pai era relutante, ou que ele não estava tão dedicado assim, tão disposto assim a nos amar. Mas o que João 3,16 está dizendo é exatamente o oposto. O Bispo Riley diz acerca desse texto: o dom de Cristo é resultado do amor de Deus ao mundo e não a causa. Dizer que Deus nos ama porque Cristo morreu por nós é uma teologia equivocada. Mas dizer que Cristo veio ao mundo como consequência do amor de Deus é uma verdade bíblica. Deus amou o mundo mal, não depois que o Filho dele, ou depois que o Salvador veio para voltar o nosso coração em direção a Deus. Não, Deus nos amou, e o amor de Deus é a razão porque nós podemos ser perdoados, porque nós nascemos de novo, porque temos a herança eterna. Deus toma a iniciativa, Deus é a fonte, o amor de Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. E ele deu o seu Filho. O texto diz, quando João diz que Deus deu o seu único Filho, o que ele realmente quer dizer com isso? De acordo com a Bíblia, o Pai, ele enviou o seu eterno e glorioso Filho ao mundo para assumir a nossa natureza mortal, com a fraqueza e com os sofrimentos que estavam envolvidos, mas sem pecado. Jesus afirmou, em João capítulo, em todo o Evangelho de João, ele afirmou 39 vezes que o Pai o enviou ao mundo para uma missão de salvação. Deus enviou ele para revelar a verdade, Deus enviou para proclamar as boas novas de salvação e principalmente o enviou para operar, para fazer aquilo que era necessário para a salvação daqueles que creem. Aliás, o Bispo Riley diz: Cristo é o dom de Deus o Pai para um mundo perdido e pecaminoso. Ele foi dado para ser o Salvador, o Redentor, o amigo de pecadores, para fazer uma expiação suficiente por todo o seu povo e para prover uma redenção que fosse suficiente para todos eles. E para efetivar isso, o Pai livremente entregou o seu Filho para ser desprezado, para ser rejeitado, para ser zombado, para ser crucificado, para ser contado como os transgressores, para ser amaldiçoado por nossa causa. Isso significa que quando nós lemos Deus deu o seu único Filho, nós deveríamos pensar na cruz, onde Jesus Cristo sofreu e morreu, para que pudéssemos ser perdoados e ter todos os nossos pecados cancelados. O amor de Deus é tão grande, esse tão grande amor
fez com que nós pudéssemos ser redimidos através da morte de seu Filho Jesus Cristo. O Pai derramou sua ira sobre ele. Aliás, essa é a maior prova do dom de Deus. O amor de Deus Pai por Deus Filho é eterno e infinito. Mas lá na cruz ele deu o seu Filho para sofrer a ira do seu amado Pai. Deus desejou dar seu Filho para sofrer a justa condenação que nós merecíamos, a ira, o ódio por cada pecado que o seu povo cometeu. Deus amou o mundo. Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho. Outro puritano diz: vejam o infinito amor de Deus para a humanidade. E o amor de Jesus Cristo, que antes de ver os filhos de Deus, os filhos dos homens perecendo eternamente, enviou seu Filho para tomar a nossa natureza sobre ele e assim sofrer essas coisas tão terríveis. Vede, Deus mostra o seu amor, agradou ao Pai quebrar o seu Filho, fazer com que o seu sangue fosse derramado. Aqui está o amor de Deus e o amor de Jesus Cristo. Ó que poderoso, ó que efetivo, ó que atraente, ó que eficaz. É a meditação que deveríamos ter naquilo que Ele fez por nós. Meus queridos, esse é o amor de Deus por você. Como é que eu sei que Deus me ama? Olha o dom. Ele deu o seu Filho para vir ao mundo, para morrer pelos meus e pelos seus pecados. O dom de Deus não foi apenas de infinito valor, mas foi perfeitamente adequado para as nossas necessidades. Deus amou o mundo, dando o seu único Filho. Eu me pergunto, será que nossos corações conseguem absorver o impacto dessas verdades? Será que nós não estamos, às vezes, tão cheios de justiça própria que não consigamos entender a grandiosidade disso? Às vezes nós temos como líquido e certo a salvação que nós não temos mais aquele gozo dessas verdades. João, quando escreveu sua primeira carta, já estava bem idoso. E lá no capítulo 3 ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Há um tom de admiração, há um tom de espanto. Deus nos amando é algo espantoso. Deus nos amando a ponto de dar seu Filho é algo mais espantoso ainda. O que Deus Pai sempre recebeu de Deus Filho? Deleite, prazer, amor, glória. Por toda a eternidade foi isso, e é isso o que o Pai recebe do Filho e que o Filho recebe do Pai. Você quer saber o quanto Deus te ama, meu querido? Ele foi capaz de enviar o supremo objeto do seu amor para morrer no seu lugar, para sofrer a maldição que você deveria ter sofrido, para ser considerado culpado pelos pecados que você e eu cometemos, para receber o ódio de Deus que Ele nunca recebeu. Quando eu gosto de dizer isso aqui para vocês, isso é muito importante. Quando Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ele está falando exatamente do juízo caindo sobre Ele. O que é a morte eterna? O que é o inferno? Não é a eterna separação de Deus? O que Cristo sofreu na cruz, como diz o Catecismo de Heidelberg? Ele sofreu exatamente os horrores do inferno na cruz em nosso lugar. Deus deu seu Filho assim por você. Ele não deu Jesus para ser apenas um bom mestre que vai guiar você como ter uma vida melhor. Ele não deu o seu Filho apenas para servir de um bom exemplo para ser seguido. Ele não nos deu seu Filho com essa intenção. Ele nos deu o seu Filho para ser para receber a condenação que era nossa, para ser o nosso sacrifício, para ser a propiciação pelos nossos pecados, para receber sobre si cada erro, cada falha, cada pensamento, cada atitude, cada disposição errada, pecaminosa, ofensiva a Deus, em nosso lugar. Olhe para os horrores da cruz, meu irmão. Olhe para o sofrimento que os filhos de Deus teve que sofrer e lembre-se, esse era o horror que você sofreria, essa era a dor que você receberia. Lembre-se, o grito de angústia, de abandono, de trevas que ele sofreu seria o seu grito por toda a eternidade, seria o seu tormento.
Seria assim o seu destino. Mas eis o grande amor de Deus por você, ali na cruz, por causa dos seus eleitos, seu filho amado recebeu a condenação que eles mereciam. Você não terá que ser separado de Deus, porque o seu Salvador foi separado no seu lugar. Você não terá que sofrer a condenação de Deus, porque o seu Salvador sofreu em seu lugar. Você não terá que sofrer por toda a eternidade, longe do prazer e da alegria da comunhão com Deus, porque o seu Salvador sofreu isso em seu lugar. Deus deu o seu Filho para morrer por você. Deus entregou o seu Filho. Eis o amor de Deus por você. E não há nenhum amor no mundo que satisfaça o amor de Deus em Cristo Jesus por você. Todas as expressões e todas as experiências de amor que nós temos com maridos, com filhos, com amigos, com pessoas próximas, não satisfazem o nosso coração tão plenamente quanto o amor de Deus por nós. Ele veio satisfazer, não apenas redimir-nos, mas ser completamente o nosso Redentor, ser o nosso Salvador e ser o nosso Senhor. E então finalmente preencher nossa vida com sentido, com salvação, mas com sentido, para experimentarmos uma vida plena, uma vida completa. Deus amou você a ponto de dar o seu Filho para morrer por você dessa forma. Agora veja, que o texto diz não apenas que deu o seu Filho, mas deu com um objetivo. Verso final. Deus amou o mundo, Deus deu o seu Filho, Deus dá vida eterna aos que creem. O dom de Deus não é apenas infinito em seu valor, mas é perfeitamente adequado para a nossa maior necessidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós poderíamos preferir que Deus tivesse feito alguma outra coisa do que enviar seu Filho para ser o nosso Salvador. Mas o amor de Deus, e aliás, muita gente hoje quer um evangelho diferente desse. Prefere que Deus tenha mandado seu Filho para fazer de você uma pessoa vitoriosa. Ou seja, a cruz de Jesus existe para essas pessoas para fazer você rico, saudável e com um bom casamento. Isso não é evangelho. Isso não veio de Deus. Isso nasceu do inferno. É uma falsa mensagem. É um falso evangelho. Porque a maior necessidade do ser humano não é riqueza. Não é um casamento feliz. Nem tampouco saúde. Ainda que essas coisas sejam boas e ainda que Deus nos abençoe com essas coisas, ou busquemos elas seguindo a vontade de Deus. Mas a principal necessidade do ser humano é outra. E o amor de Deus, ele vem exatamente, por ser um amor verdadeiro, ele vem exatamente para a nossa real necessidade, para a nossa grande necessidade. Eis porque onde quer que você leia no Novo Testamento, o Novo Testamento, toda vez que o amor de Deus é afirmado em termos, invariavelmente em termos da obra expiatória de Jesus Cristo sobre a cruz. Em João 3,16, esse é o típico exemplo. Nos versos anteriores, Jesus disse a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem deve ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Isso aqui é uma alusão à sua morte na cruz. E eis como o mundo conhece e recebe o amor de Deus. Não é porque nós somos capazes de amar uns aos outros, ou porque existe uma beleza no mundo, mas é porque Deus enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados. E João escreve aqui exatamente isso, e na primeira epístola diz isso: o amor de Deus foi manifesto entre nós, em que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele amou a ponto de enviar o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. E aqui em João 3,16 diz que isso é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aliás, um puritano John Flavel diz o seguinte, em João 3,16, ele tem 3 observações. Primeiro, esse verso mostra o quão preciosa é as almas para o nosso Deus, a ponto de Deus valorizá-los em enviar seu Filho, seu único Filho, para morrer como um resgate pelo pecado deles. E ele diz, certamente, nós devemos argumentar sobre isso. O objetivo de Deus é trazer pessoas à salvação. Pessoas à salvação. Mas
Quem são as pessoas para quem essa obra foi concedida? Ele diz, para todo aquele que nele crê. Acontece que quando a gente lê esse texto, a gente pensa assim, crer aqui significa o ato inicial da fé. Todo aquele que coloca a sua fé em Jesus, então, tem a vida eterna. Não é isso? Mas a palavra crer aqui está no presente. E ela literalmente significa para todo aquele que crê e continua crendo. Ou seja, para uma fé que é perseverante. Para o tipo de fé que o Espírito Santo cria, a fé que continua crendo. Quem é que vai ter a vida eterna, de acordo com ele? Quem crê e continua crendo. E que o próprio Senhor Jesus disse a Nicodemos que só é possível se a pessoa nascer de novo. O novo nascimento produz o tipo de fé que recebe o dom da salvação que Jesus adquiriu. E veja, quem crê não perecerá, mas terá a vida eterna. O que é perecer aqui? Verso 17 nos diz o que é perecer. Verso 17. Deus enviou seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, aqui, perecer é o mesmo que ser julgado. Verso 18. Quem nele crê já é julgado. O que nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no Filho ou no nome do unigênito Filho de Deus. Então, perecer é ser julgado, condenado, seria um termo mais claro aqui, porque outras versões traduzem assim. Quem nele crê não é condenado. Então, esse é o sentido. Crer significa ser julgado, perecer significa ser julgado e condenado. Mas tem mais, lá no verso 36, olha o verso 36. Pois quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, perecer é ser julgado e condenado e receber a ira de Deus sobre si. Veja que no verso 17 diz, quem se mantém rebelde. Lembre-se que eu disse a vocês que a palavra mundo significa um mundo em rebelião. Aqui ele diz que quem se mantém rebelde, a ira de Deus permanece. Ele continua sob a ira de Deus até que finalmente seja julgado, condenado e punido. Perecer também é o oposto de vida eterna. No verso 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o contrário aqui no verso 36 também. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, vai permanecer a ira de Deus sobre ele. Então, o que é perecer? Perecer é sofrer o eterno juízo de Deus como julgamento e condenação pela rebelião e pecado que nós cometemos contra ele. Perecer aqui é ser condenado eternamente, é sofrer a eternidade aqui de julgamento, de juízo, de condenação por causa dos nossos pecados. O contrário disso é a eternidade de prazer, de comunhão, de alegria, de felicidade eterna com Deus. E o que ele diz é que Deus amou o mundo a ponto de mandar seu Filho para que quem crê e continua crendo no seu Filho Jesus tenha a vida eterna. A salvação é exatamente isso, irmãos. A salvação é dada a todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Quem nele crê tem a vida eterna. Quem nele crê tem a vida eterna. E veja, é quem crê em seu Filho Jesus Cristo. Quem crê no grande sacrifício de Jesus. Não é crer apenas em Deus de maneira geral. Não é crer, como muita gente diz, não, eu creio em Deus, eu tenho Deus no meu coração. Não é isso. Você precisa confiar e continuar confiando em Jesus. E aqui nós temos um ponto singular aqui. O ponto singular é exatamente essa. Se cremos, a promessa é vida eterna. Se cremos em Jesus. Em ninguém mais. Apenas em Jesus. Apenas em Jesus. Quem se recusa a crer em Jesus, perecerá. O amor de Deus foi derramado na cruz. E nós deveríamos ter recebido a penalidade por nossos pecados, mas Cristo recebeu em nosso lugar. E quem nele crê, tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Que grande mensagem é essa desse texto, né?
Deus nos amou desse modo. Que lições a gente tira aqui desse texto que são importantes para nós? Primeira, veja o perigo em que o ser humano se encontra. As pessoas tendem a pensar na vida como se ela fosse continuar como ela é. E não atentam para o que acontece ou o que virá depois que deixarmos esse mundo. Todos nós sabemos e conhecemos pessoas que querem viver como querem. E vivem como se não tivesse que prestar contas do que vão fazer um dia. E vivem por aí. Eu vivia assim, nós vivíamos assim. Vivíamos por aqui agora. Vivíamos para satisfazer os desejos do nosso coração. Vivíamos pelos prazeres desse mundo. Vivíamos apenas para fazer as coisas que davam na nossa telha. Sem a noção clara de que um dia todos nós, mais cedo ou mais tarde, deixaremos esse mundo. E olha o perigo em que todo ser humano se encontra. Ao deixar esse mundo, a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E o perigo que as pessoas em que elas se encontram é exatamente esse, o perigo de dar o último e derradeiro passo para a eternidade de perdição. Talvez alguém aqui nessa noite tenha vindo assim. Talvez você não esteja ligando para isso e para a seriedade disso. Mas o último passo que você der nessa existência é o passo definitivo para o seu destino final. Seja uma eternidade em comunhão com Deus, seja uma eternidade de juízo e condenação. E talvez, quando você der esse último passo, te venha à mente esse texto. Deus amou o mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas eu não criei. Por isso estou perecendo. Esse é o perigo que as pessoas se encontram, de não levar em consideração que haverá uma prestação de contas um dia. Todos nós prestaremos contas ao Senhor. E se nós quisermos apresentar as nossas justiças, as nossas obras, o que somos, como base para sermos aceitos, estamos todos condenados. Mas se cremos em Jesus, não pereceremos, mas teremos a vida eterna. Mas veja também a grandiosidade do amor de Deus por nós. Você já parou para pensar o que é ser amado desse jeito? Já parou para pensar nisso? Por que será que nós ainda estamos buscando satisfação apenas aqui nesse mundo? Por que os nossos corações não conseguem se contentar com aquilo que é mais importante e gracioso, que é o amor de Deus? Meus queridos, ninguém vai amar você, ninguém dará ou sacrificará tanto por você como Ele fez. Pense nisso, pense no grande amor de Deus. Ele não tinha obrigação de amar. Muita gente fala do amor de Deus como se Deus fosse obrigado a amar todas as pessoas. Não é verdade. Deus tem um amor soberano, Ele ama quem Ele quer. Ele ama acima de tudo a si mesmo. Ele ama a sua glória. Ele ama tudo aquilo que lhe dá prazer e deleite. E ainda assim, apesar de nossa rebelião e pecado, Ele nos amou. Vejam que grande amor Deus tem por você, querido. E veja que bênçãos fluem do coração amoroso de Deus por você. Você foi perdoado, você é adotado na família de Deus, você é um filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, você tem uma eternidade de comunhão eterna com Deus, desfrutando de riquezas e alegrias que você nem pode imaginar. Vejam que grande amor Deus tem por vocês e alimente o seu coração com isso. As nossas almas precisam ser satisfeitas com o precioso amor de Deus. Mas veja, em segundo lugar, a medida desse amor. O pastor John Stott diz que o significado da palavra amor não se encontra num dicionário, mas na cruz do Calvário. Você quer saber o quanto Deus ama você? Olhe para a cruz. Olhe para Jesus morrendo em seu lugar. Olhe para o horror do inferno que Ele teve que sofrer por você. E não apenas Deus Pai te amou, mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 2:20, a vida que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, ou no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele também, o Filho, nos amou a ponto de se entregar na cruz em nosso lugar. Veja que coisa incrível, que amor extraordinário e que sacrifício incrível. Se você confia em Jesus, eu quero dizer isso a você, não há um único pecado que você tenha cometido ou que você vai cometer que não tenha sido levado na cruz.
Não há nenhuma provisão que tenha faltado. Tudo o que é necessário para você ser reconciliado com Deus foi adquirido de forma definitiva para você em Cristo Jesus. Não há melhor expressão na Bíblia do que essa: por amor de vocês, por amor de vós, por amor de vocês. Outra coisa importante é a singularidade da nossa fé. Quando nós falamos para as pessoas sobre Deus, de modo geral, muita gente vai gostar e concordar. Quando a gente começa a falar, olha, nós amamos a Deus, servimos a Deus, queremos glorificar a Deus, cremos em um único Deus, até os muçulmanos vão dizer, concordo com você, só existe um Deus. Mas quando você coloca Jesus Cristo na história, então as pessoas não vão concordar muito com você. Aqui está a pedra de toque de toda a verdadeira religião cristã: o Senhor Jesus e somente Ele. Deus é glorificado em Jesus Cristo. Nós somos salvos em Jesus Cristo. O universo inteiro está sob o controle de Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há nenhum outro caminho a Deus. Não há nenhum outro meio de salvação. Não há nenhum outro. Somente Ele. Somente Ele. Mas há mais. O tipo de fé que recebe a salvação que Cristo adquiriu na cruz é uma fé que persevera. É uma fé que continua. Uma vez, muita gente chega para mim e pergunta assim: pastor, o que o senhor me diz sobre aquelas pessoas que aceitaram Jesus, ficaram um tempo na igreja e depois foram embora? Eu digo, é bem provável que elas nunca realmente creram em Jesus. Elas podem ter ido à frente, tomado uma decisão. Aliás, esse sistema de apelo é enganoso demais. Pessoas vêm à frente sem nunca terem sido realmente regeneradas. E veja, essas pessoas abandonam porque a fé que elas têm não é uma fé genuína, o que os teólogos chamam de fé salvadora, a fé que o Espírito cria, a fé que persevera. Mas João está dizendo que a fé que realmente tem a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é uma fé que continua crendo. Lembra da parábola do semeador? Aquela fé que recebeu rapidamente, com alegria, a palavra de Deus, mas que por causa das tribulações começou a abandonar, ou que por causa das preocupações com as coisas do mundo acabou abandonando e esfriando. Ele diz, isso não é fé verdadeira, isso não é fé salvadora. A fé que recebe a salvação em Cristo Jesus é uma fé que persevera, que frutifica, que demonstra através de sua comunhão, de seu fervor a Deus, que realmente se apega a Ele. E não importa o que lhe aconteça, ele continua crendo. Não importa as tribulações que passe, não importa o sofrimento que passe, não importa até mesmo se sua vida estiver em risco, ele jamais abandonará o Senhor. Um dos pais da igreja, quando foi chamado pelo imperador para poder negar Jesus Cristo, ou ele negava Jesus, ou ele era morto, ele diz, o Senhor nunca me fez nenhum mal. Aliás, durante toda a minha vida, ele apenas me fez bem. Como poderia eu negar o meu Senhor? Quantos cristãos sofreram e ainda sofrem hoje por causa da sua fé? Mas a fé que eles têm foi criada pelo Espírito, ela continua crendo. Por que muitas vezes nossa fé em Deus é tão instável, tão insegura, tão dúbia? Tenha cuidado, meu querido. Tenha cuidado. Porque a fé que recebe a salvação é uma fé que permanece crendo. Todo aquele que nele crê e continua crendo tem a vida eterna. Por fim, vejam o presente que Deus tem para vocês. Vida eterna na Bíblia não é apenas uma vida longa. Como diz uma música antiga, quem quer viver para sempre, né? Não, é evidente que é uma vida que nunca vai ter fim. É evidente que vida eterna tem a ver com o fato de que você vai viver para sempre. Mas vida eterna normalmente na Bíblia está mais ligada à qualidade dessa vida longa que você vai ter. Em João 17, verso 3 diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Vida eterna é uma eterna comunhão com o eterno Deus, que é a fonte de toda beleza, alegria e felicidade. Você não apenas viverá para sempre,
você viverá para sempre em eterna comunhão e plena comunhão com Deus. E tudo aquilo que disso flui, alegria, felicidade, plenitude, sabe, tudo aquilo pelo qual nós estamos buscando todos os dias, a plenitude do nosso ser, finalmente será encontrada nessa eterna comunhão com Deus. Não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá nenhum tipo de angústia, porque todo o mal terá sido finalmente tirado. Uma vida eterna, de comunhão eterna com um Deus eterno. Se você crê e continua crendo em Jesus, significa que quando você deixar essa vida, ou se Jesus Cristo voltar antes, você viverá para sempre, eternamente feliz. Quando você compara isso com o que você merecia, é extraordinário. É incrível. Eu merecia isso, mas recebi isso. Recebi isso. E se você veio essa noite aqui ainda não crendo em Jesus, essa é a oportunidade de você crer. Você precisa arrepender-se dos seus pecados e confiar em Jesus. Você precisa entregar sua vida a Ele. Arrepender-se e confiar no que Jesus Cristo fez. Lá na cruz, Ele sofreu em nosso lugar. Ele assumiu o nosso pecado. Ele recebeu a ira que nós merecíamos. Ele foi condenado em nosso lugar. Se você crê nele, você terá a vida eterna. Você tem a vida eterna. Aliás, esse é o ponto do verso 3. Para que todo aquele que nele crê não pereça mais, tenha. Já no presente, aqui e agora, nesse exato momento, você tem a vida eterna se você crê em Jesus. Tudo por causa do grande amor de Deus por você. E você, meu irmão, continue amando o Senhor, continue crendo nele, continue confiando nele, continue se deleitando no amor de Deus. Lembre-se, não importa o que aconteça com você, Deus ama você. Em Cristo Jesus, Ele te ama desse jeito. Vamos orar? Ó Deus eterno e perfeito, Deus bendito e maravilhoso, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos por esse texto tão rico e maravilhoso. Que grande amor o Senhor tem por nós, para o mundo de pessoas perdidas, condenadas e rebeldes. O Senhor mandou teu Filho, o Senhor entregou teu único Filho, o Filho perfeito, com quem o Senhor sempre teve comunhão. Esse Filho maravilhoso foi entregue para morrer em nosso lugar, para ser condenado, para sofrer em nosso lugar. E agora, todo aquele que crê no Senhor e continua crendo tem a vida eterna. Todo aquele que confia no Senhor e continua confiando tem a vida eterna, a vida que vem do teu trono, a vida de eterna comunhão contigo. Ó Deus bendito e maravilhoso, glórias sejam dadas a Ti. Nós te exaltamos, ó Rei, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar